Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como é bom estar mais uma vez perto de você para juntos podermos adorar ao Senhor. Neste mês de maio, todos os domingos pela manhã, nós teremos o culto da família. E que Deus possa abençoar ricamente as nossas famílias, que Deus possa nos guardar e que você possa aproveitar esse momento de adoração ao Senhor. Mas você já falou com o Senhor hoje? Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor pela essa oportunidade que nos dá estarmos reunidos como família, como igreja do Senhor, para adorar e bendizer ao Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, graça nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos à presença do Senhor. Queremos entregar cada família, ó Deus, que está reunida neste momento, que se junta a nós, ó Deus, para adorarmos e bendizermos ao Teu santo nome. Recebe, Deus, cada louvor, recebe, Deus, cada oração, cada vida, recebe tudo que nós vamos fazer aqui nesta manhã, Deus. Perdoa todos os nossos pecados e as nossas falhas. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Quero convidar você que abra a sua Bíblia no Salmo número 8. Nós vamos ler apenas o versículo 1. Salmo número 8, apenas o versículo 1, que nos diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o Teu nome em toda a terra, Tu, cuja glória é cantada nos céus. E é nesse intuito que nós nos reunimos nesta manhã, para adorar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para levantar as nossas mãos, exaltar ao Senhor, derramar o nosso coração diante do Senhor. Vamos adorar ao Senhor, vamos bendizer ao Senhor com essa canção, pedindo Ele, Espírito, enche a nossa vida, enche-nos do Teu querer, enche-nos do Teu poder, enche-nos da Tua vontade, para que nós possamos viver sempre para agradar o nome do nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Diante do Teu altar. Diante do Teu altar. Amém, querido? Que no nosso coração só haja apenas um desejo. O desejo de estar onde o Senhor está. O desejo de ser preenchido com o poder do Senhor, com a presença do Senhor, de tal forma que as nossas vidas não almejem nada mais, a não ser estar perto do nosso Deus, a não ser estar na presença do nosso Deus. Tu que estás além do que eu possa imaginar, tu que estás além do
possa imaginar. Tu que estás além das minhas vontades, do meu querer, leva-me além. Aonde tu estás, aonde tu estás, leva-me além. Aonde tu estás, aonde tu estás. Amém. Louvado seja o Senhor. Que nosso coração almeje somente isso. Que a nossa vida possa ser somente isso. Que nós venhamos almejar em todo o tempo estar na presença do nosso Deus, reconhecendo que sem Ele nós não somos nada, reconhecendo que Ele é tudo o que nós precisamos. Vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos, faça dessa canção a sua oração nessa manhã. Este é meu respirar, este é meu respirar, Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é meu pão, e este é meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdido estou em ti, Jesus. Este é meu respirar, este é meu respirar, Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é meu pão, e este é meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus.
Perdido estou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Oh Pai, nós reconhecemos que nós não somos nada sem o Senhor. Que sem o amor de Jesus nós estamos totalmente perdidos, oh Pai. Queremos pedir ao Senhor, Deus, recebe, Deus, cada um destes louvores que nós cantamos. Recebe, ó Deus, cada um dos corações que agora derramam diante do Senhor. Oh, meu Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor ouça o nosso clamor. Venha em nosso socorro, Deus. Sara a nossa terra, cuida da nossa casa, restaura a nossa força, restaura, ó Deus, a nossa esperança, Senhor. Põe Tua palavra em nós, ó Deus. Põe um canto de alegria nos nossos lábios. Enxuga, ó Deus, as lágrimas dos nossos olhos, ó Pai. Pois reconhecemos, ó Deus, que sem Ti nós não somos nada. Que sem Ti nós estamos perdidos, ó Deus. E que nós necessitamos, ó Deus, da presença do Senhor, do amor do Senhor e do poder do Senhor. Fica conosco, ó Pai. Agora queremos, ó Deus, meditar na palavra do Senhor. Nós pedimos ao Senhor, Pai, entra com a Tua providência em nossa vida, ó Deus. Abre os ouvidos, ó Deus, para ouvir Tua palavra. Prepara o nosso coração, ó Deus, para ser semeada a Tua palavra. Leva a nossa mente, ó Deus, para não só obedecer a Tua palavra, mas praticá-la todos os dias da nossa vida, ó Deus. Porque nada somos sem Ti, Jesus, ó Deus. Pois não sabemos viver sem Tua palavra, Senhor, oh meu Pai querido. Nesse tempo, ó Deus, de tanta desesperança, vem com Teu poder, ó Deus, visitar a Tua igreja, visitar a Tua casa, visitar o Teu povo. O Teu povo precisa do Senhor. Aviva em nós a Tua palavra, aviva em nós o Teu querer, Senhor. Não sabemos viver sem Ti, Jesus. Oh, Pai, aplica a Tua palavra em nós. É o que nós pedimos ao Senhor no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Amém, irmãos. Quero convidar os irmãos que abram sua Bíblia no livro do profeta Neemias. Abra sua Bíblia no livro do profeta Neemias, capítulo 4. Amém? Mesmo em referência à palavra do nosso Deus, eu vou fazer a leitura na minha versão, os irmãos acompanhem. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa subra lá para que o seu muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a ira diante dos construtores. Neste meio tempo fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalate, Tobias e os árabes, os amonitas, os homens de Asdod, souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro.
E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dividido por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças, os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estavam construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam um trabalho como uma mão, e com a outra seguravam a arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada. Enquanto trabalhavam comigo, ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião eu também disse ao povo: cada um de vocês e seu ajudante deve ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir a guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e meus irmãos e meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Que Deus nos abençoe. Que Deus aplique a palavra dele aos nossos corações. E que o Senhor nos ajude na compreensão da palavra dele nesta manhã. Mas eu quero compartilhar uma palavra com você nesta manhã. E o tema é: famílias em perigo. Lute por sua família. Famílias em perigo. Lute por sua família. Meus queridos irmãos, quando Deus criou todas as coisas, e depois de completar a sua criação, ele olha para o homem, e lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, ele diz: olha, não é bom que o homem esteja só. E a palavra de Deus nos diz que Deus fez então Adão cair no sono. E da costela de Adão, então ele fez Eva, entregou a Adão, e Adão, ao olhar para ela, diz: essa de fato é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E desta maneira chamou-la então de Eva. E dessa maneira Deus constitui então o primeiro casamento, e então o planejamento da família, e Deus traz então essa obra poderosa na vida do homem chamado família. A família nasceu no coração de Deus. Família é o projeto de Deus para a vida do homem. Deus não formou o homem para estar só. Deus não formou o homem para andar sozinho. A família, de fato, então, foi criada para viver os propósitos de Deus aqui na terra. O reino de Deus começa a partir da família. E por isso o Senhor, então, ao dar a ordem a Adão para crescer e multiplicar, não era no sentido de que família era somente para a reprodução, a proporção ou propagação da raça humana, mas a família seria o ambiente pela qual a bênção de Deus seria, então, trazida sobre a face da terra, onde o Senhor iria operar o poder dele sobre a face da terra, e tudo começa na família. E por isso, irmãos, a família precisa ser cuidada, a família precisa ser vigiada, a família precisa ser bem tratada, e nós precisamos de fato empunhar e lutar por toda a nossa família. Mas infelizmente, irmãos, nós vivemos numa sociedade que foi cegada pelo pecado. E os dias em que nós vivemos hoje, a sociedade muitas vezes luta com todas as armas possíveis e cabíveis para tentar destruir as famílias. A sociedade não é capaz de conceber aquilo que nós acreditamos à luz da palavra de Deus. Que o propósito de Deus é homem e mulher. E é a partir da união desses dois seres distintos e diferentes, que foram criados conforme a vontade, a imagem e vontade e poder de Deus, é que Deus então vai agir poderosamente sobre toda a face da terra.
Mas nós vivemos tempos em que as pessoas não têm levado a sério essa instituição tão particular, tão especial e tão abençoadora sobre as nossas vidas. Para os irmãos terem uma ideia, recentemente uma ONG que defende alguns direitos que vão contra as escrituras, publicou num site chamado guiame.com uma reportagem de uma ONG chamada Open Democracy, onde ela traz a seguinte tema da reportagem: a crise do coronavírus mostra que é a hora de nós abolirmos a família. Não se espante com isso, mas esse é o tema dessa reportagem, que essa ONG que defende esses direitos, ela diz: é a hora de aproveitarmos o coronavírus e de fato abolirmos a instituição chamada família. E a autora dessa matéria destacou algumas coisas, irmãos, muito aterradoras. Em um ponto ela diz: olha, mas existem vários problemas com isso. Como qualquer pessoa inclinada a pensar sobre isso de maneira crítica, mesmo que por um momento, pode descobrir que os problemas que podemos resumir como a mistificação da forma de casal, a romantização do parentesco, a higienização do espaço fundamental e seguro que é a propriedade de vida. A Open, então, Democracy, através da sua autora, defende o fim da família, inclusive em ambientes saudáveis das relações entre os mesmos, mesmo quando o agregado familiar não apresenta ameaça física ou mental para uma pessoa, sem agressão ao cônjuge, estupro de criança, espancamento do Queen. Uma família particular como modo de reprodução social ainda é, francamente, uma porcaria. Merecemos, diz a autora, algo muito melhor do que família. O tempo do coronavírus é um excelente momento para praticarmos a abolição da família. Esse é o pensamento moderno a respeito da família. Mas quando nós olhamos, irmãos, para a palavra de Deus, nós vamos ver que a família é a base para o futuro abençoado. Quando Deus aparece a Abraão e faz uma promessa para ele, a promessa não foi só a Abraão. Ele diz: olha, Abraão, através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus manda o dilúvio sobre a face da terra e ele aparece a Noé, e Noé acha graça diante do Senhor, o Senhor não salva somente Noé, mas o Senhor salva toda a família de Noé. E isso mostra para nós, irmãos, que o propósito de Deus é de fato abençoar as nossas famílias, porque é através das famílias que as bases morais, éticas são criadas. É através da família que a pessoa aprende o senso de responsabilidade. É através da família que as pessoas aprendem a diferenciar o que é errado do que é certo. É através da família que as pessoas aprendem a respeitar uns aos outros como seres humanos. É através da família, desse relacionamento construído por Deus para a vida do homem, que todas as bases da sociedade são construídas. E a maneira, querido, de nós destruirmos então qualquer nação, a maneira de destruirmos qualquer história é começar a partir da família. A partir do momento que as famílias se desestabilizam, a partir do momento que as famílias são destruídas, perdem seus valores morais, perdem seus laços sanguíneos, perdem o seu amor fraternal, então todo mundo estará perdido. E por isso, irmãos, nós vemos uma sociedade tão descontrolada como essa que nós vemos nos dias de hoje. Pessoas que não respeitam os idosos, pessoas que não respeitam as autoridades, pessoas que não respeitam o próximo, pessoas que são egoístas, egocêntricas, pessoas que são centradas no seu próprio prazer, pessoas que só são capazes de olhar para o seu próprio umbigo e dizer: primeiro o meu pilão e que se dane o restante. Isso tudo é fruto, irmãos, de uma família desestabilizada. Por isso, irmãos, eu quero trazer essa reflexão para você à luz da palavra do Senhor nesta manhã. As famílias estão em crises, as famílias estão em perigo. Por isso, lute você, querido irmão, querida irmã, pela sua família. Lute você pela sua família. Não abre mão da sua família. Coloque a sua família diante do Senhor. Tome você a decisão, como também Josué tomou no passado, quando ele diz: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas antes, irmãos, de nós entrarmos
nas aplicações práticas desse texto, é importante nós entendermos o que está acontecendo aqui nesse texto. Qual é o contexto, qual é a situação em que Neemias estava vivendo e por que, a partir da história de Neemias, no capítulo 4, nós podemos extrair algumas verdades importantes que nos ajudarão na questão da luta, na proteção e podemos então pagar um preço pela nossa família. Mas, querido, é interessante que Neemias mostra como líder de uma casa, de uma igreja, deve agir se desejar viver piamente a vontade de Deus. Quando nós olhamos para Neemias, nós vamos aprender à luz das suas estratégias. O que eu e você precisamos fazer em nossa casa para preservar a nossa família e lutar pela nossa família dessa maneira. Hernando Dias Lopes, quando comenta esse texto, ele diz que Neemias obteve sucesso por causa de 4 atitudes: coordenação, cooperação, aprovação e comunicação. Mas quando nós olhamos, irmãos, para o capítulo 4, nós vamos ver que Neemias tinha um grande desafio em suas mãos. O desafio de reconstruir Jerusalém e colocar Jerusalém, então, em um lugar de segurança e construir os muros. Mas quando ele começa, então, a reconstruir, a fazer aquela obra, uma grande oposição se levanta contra ele. O inimigo, então, fica furioso. E dessa maneira, irmãos, nós percebemos que a síntese do que aconteceu durante o tempo levou a obra do muro a estar completa. Assim também percebemos, irmãos, que quando nós tomamos a decisão de andar com o Senhor, quando nós tomamos a decisão como Josué tomou, dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, também o inimigo das nossas almas fica furioso. E por isso, irmãos, o Senhor nos ajuda e nos orienta a não desanimarmos, a não abaixarmos a guarda, a não desistirmos, a continuarmos a lutar pelas nossas famílias e a pagar o preço necessário para que a minha e a sua família, de fato, possam estar na presença do nosso Deus. Querido, assim percebemos que a vida cristã, as coisas às vezes podem ser comparadas a uma grande batalha. E por isso a palavra do Senhor nos orienta a não desistirmos, a orar sem cessar, a vigiar em todo o tempo, olhando para o que o povo passou durante aquele tempo que estavam construindo aquele muro. Isso nos leva a uma grande reflexão e nos leva a nos perguntar como nós estamos cuidando da nossa família. Querido, uma das piores coisas que muitas vezes nós temos permitido acontecer dentro da nossa casa é quando nós não filtramos os tipos de programações que nós permitimos entrar dentro da nossa casa através dos meios televisivos. Irmãos, os desenhos hoje já não são mais inocentes. Os desenhos hoje tentam desvirtuar as nossas crianças. E muitas vezes os pais cristãos não estão atentos aos tipos de desenhos que os filhos têm assistido nas televisões. Muitas vezes, irmãos, novelas, filmes, programações, séries. Tudo isso, irmãos, tem sido construído juntamente com essa intenção, como essa ONG. Essa ONG aí que nós não podemos dizer que isso está promovendo os recursos humanos, nós vamos dizer que isso é um enviado de Satanás, pois dizer que nós precisamos abolir a família só pode ser uma artimanha maligna, porque isso não vem de Deus. Nós devemos, irmãos, nos perguntar, será que da mesma forma nós temos cuidado da nossa família? Nós temos guardado a nossa casa? Nós temos pagado um preço verdadeiro para que a nossa família esteja em segurança, de acordo com a vontade de Deus. A família, irmãos, é um presente de Deus e uma dádiva do Senhor. E a palavra do Senhor nos fala que o fruto dessa dádiva são os filhos. É por isso que o salmista diz que os filhos são herança. Herança. Ou seja, o que é herança? É algo valoroso. É algo que é nos deixado. E Deus nos deixa os nossos filhos como herança, ou seja, a nossa família é uma dádiva, é um presente de Deus para a nossa vida e nós precisamos lutar porque ela está em perigo. Talvez você fale, pastor, mas o senhor está exagerando. A minha família é cristã. A minha família está todo o tempo na casa do Senhor, nós cultuamos ao Senhor, mas queridos, enquanto estivermos nesse mundo, nós estaremos expostos ao risco, estaremos correndo perigo e por isso nós precisamos lutar e não podemos abaixar a guarda em tempos como esse, que a sociedade que estamos vivendo, a todo tempo querendo destruir a nossa família, roubar os nossos direitos de administrar a nossa família conforme a palavra de Deus
Nós precisamos lutar pela nossa casa, lutar pela nossa família e não abaixar a guarda de maneira nenhuma. Mas, irmãos, aqui ainda de introdução, é importante nós olharmos aqui algumas coisas importantes do contexto desse texto. Primeiro, sempre teremos que lidar com a oposição, versos de 1 a 6. É interessante, irmãos, que Neemias no versículo 4 ele ora dizendo: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. A partir do momento que Neemias decide junto ao povo começar aquela obra, ele tem que lidar com a oposição. E eu e você também teremos que lidar com a oposição a partir do momento que nós decidimos com a nossa casa que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós teremos que lidar com todas essas coisas. Nós teremos que lidar com o inimigo. O inimigo está sempre aí, vai estar sempre aí buscando uma brecha, buscando algo que possa destruir a nossa casa, destruir a nossa comunhão, roubar a nossa alegria, tirar a nossa certeza, tirar as bases da nossa crença. Mas a segunda coisa que nós aprendemos aí, versos de 1 a 3, versículos 7 e 11, é que nós não podemos desanimar diante do inimigo que está furioso. Queridos, Neemias, quando começa a construir a obra, o inimigo fica furioso. Primeiro ele tenta intimidar, dizendo: deixa eles construírem. Primeiro, eles não vão achar material para construir, porque nós destruímos tudo. Segundo, mesmo que construam, até uma raposa será capaz de destruir. E quantas vezes, irmãos, muitas vezes o mundo olha para nós e tira sátira de nós, nos ridiculariza, ri de nós, dizendo: deixa, isso aí é fogo de palha, vai passar daqui um pouco. Mas diante do inimigo, irmãos, nós não podemos desanimar, porque o nosso inimigo é furioso. Ele não ataca aqueles que estão desagradando a Deus, eles atacam justamente aqueles que agradam ao Senhor. Então, querido, fica firme. Não desanime. Neemias, diante dos ataques dos seus inimigos que estavam furiosos e eram ataques reais, ele simplesmente toma uma atitude, ele continua a construir. E por isso eu digo para você: continue lutando pela sua casa, continue lutando pelo seu casamento, continue lutando pelos seus filhos, continue vigiando, guardando, cercando a sua casa espiritualmente, cercando a sua casa com a palavra de Deus, cercando a sua casa com a presença do Senhor Jesus, mas não desanime diante do inimigo. Mas a terceira coisa ainda, irmãos, que nós encontramos aqui, que não podemos baixar a guarda, pois o inimigo está à procura de uma brecha para nos atacar, e os versos de 11 a 12 nos mostram justamente sobre isso. Neemias fechou todas as brechas do muro. E eles então achavam que iam cercar aquela cidade, cercar Neemias, iam pegar Neemias despreparado. Mas Neemias então toma justamente a tática de fechar todas as brechas, porque justamente, irmãos, a estratégia de Satanás para destruir as famílias, desinibir o povo do Senhor, levar contenda no povo do Senhor, é dividir para conquistar. Porque enquanto nós estamos divididos, brigando uns com os outros, nós não percebemos ele se infiltrar dentro da nossa casa e vir fazer a obra que a palavra do Senhor mesmo diz que ele vem para matar, roubar e destruir. A palavra de Deus nos fala, irmãos, que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao vosso redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. E de maneira, irmãos, que Satanás de fato é como esse leão, que está rugindo, que está rodeando, que está procurando uma brecha. Por isso, não dê brecha, querido. Não dê brechas. Nós precisamos entender que nós precisamos acabar e eliminar com todos os parasitas, sanguessugas que muitas vezes vão se acumulando na nossa vida, vão se acumulando nos nossos relacionamentos e que pouco a pouco vão roubando a estabilidade, vão roubando a segurança, vão destruindo casamentos, vão destruindo relacionamentos, vão destruindo famílias, e nós precisamos nos livrar, irmãos, de todos esses sanguessugas. Feche as portas para isso, irmãos. Não dê lugar ao diabo. Feche todas as brechas da sua vida. Não brinque com coisa séria. Então somente vigie e ande na presença do Senhor. Mas, irmãos, eu quero olhar para esse texto
e à luz da experiência que Neemias viveu, eu quero extrair 4 princípios que, se verdadeiramente você deseja lutar pela sua família, você precisa ter na sua vida. E o primeiro princípio, irmãos, está no versículo 9. É que, em primeiro lugar, a primeira estratégia que aqueles que querem lutar pela sua família precisam adotar para defendê-la é a oração. Veja que o versículo 9, capítulo 4, versículo 9, ele diz: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para proteger-nos dele. Neemias, irmãos, nos mostra que a primeira coisa que nós precisamos fazer, se nós queremos verdadeiramente lutar pela nossa casa, pela nossa família, é orar. E a oração, infelizmente, irmãos, tem sido uma prática que tem sido negligenciada em nossas casas. Tem sido uma prática que tem sido negligenciada em nossas vidas. E Neemias nos mostra que a primeira tática que ele tomou diante do seu inimigo, daqueles perigos reais que eles estavam vivendo, de fato, irmãos, foi orar. A palavra palau no hebraico, que é orar, ela traz a conotação de intervir, interceder. Ou seja, ele ora, ele intervém, ele se coloca diante do Senhor, pedindo ao Senhor, de fato, a intervenção sobre a vida dele. E ele então, depois disso, vai o texto dizer que ele, no versículo 14, que ele fez uma rápida expensão imediatamente de seus nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se que o Senhor é grande e temível. Lutem pelos seus irmãos, lutem pelos seus filhos, lutem por suas filhas, lutem por suas mulheres e por suas casas. Queridos, nós estamos em guerra. Guerra contra um inimigo que não podemos ver. Guerra contra o inimigo que está nas hortes espirituais. Guerra, irmãos, contra muitas vezes coisas que querem nos destruir. E nós precisamos estar alerta, mas essa guerra que nós iremos lutar não será guerras que nós iremos pegar em espadas. Guerras que nós iremos pegar em armas. São guerras, irmãos, que nós vamos fazer com nossos joelhos no chão. É uma guerra que nós vamos viver diante do Senhor, intercedendo pela vida dos nossos filhos, filhas, pela vida dos nossos cônjuges, pela nossa casa, pelos nossos familiares, intercedendo para que o Senhor, de fato, Ele venha ao nosso socorro, venha nos ajudar. Queridos, nós olhamos para a história da palavra de Deus e nós vamos ver homens que de fato oraram pela sua casa. Josué ora pela sua família e depois decide que serviremos ao Senhor. Nós encontramos Jó levantando-se de madrugada para orar pela vida dos seus filhos. Nós encontramos Noé, que ensinou à sua família o valor da fidelidade de Deus. Lute pela sua casa, lute pela sua família, ore ao Senhor, use essa estratégia. Se você quer vencer esse inimigo só se vence com o poder do Senhor, e o poder do Senhor alcançaremos através da oração. Mas a segunda verdade, o segundo princípio que eu quero que você guarde no seu coração, é que a segunda estratégia que Neemias usa para defender o povo e que nós precisamos usar para defender a nossa família é confiar no Senhor. E o versículo 14 que nós lemos, ele diz justamente, ele fala com os nobres, diz: não tenham medo. Lembre-se que o Senhor é Deus temível e grande. É como se a palavra estivesse dizendo para nós hoje: irmãos, não temam isso. Tão somente confiem no Senhor e lembre-se que Ele é grande, que Ele é temível, que Ele é poderoso e que sem Ele nada podemos fazer. A palavra do Senhor, irmãos, nos mostra justamente isso. Precisamos aprender a confiar ao Senhor. O salmista, nesse ponto, no Salmo 37, versos de 1 a 7, ele orou: não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros e nem com aqueles que maquinam o mal. Por isso, querido,
Lute pela sua família. Lute confiando no Senhor. Não desista. Lute na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está conosco, que o Senhor não irá nos abandonar. Tão somente confie e descanse nele em todo o tempo. Mas o terceiro princípio que eu quero que você guarde no seu coração é que se queremos de fato defender a nossa família, nós precisamos lutar com todas as nossas forças. E o versículo 14 nós iremos encontrar Neemias dizendo, olha, não tenho medo deles. A parte final. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Por isso, lutem pelos seus filhos. Lutem pelas suas filhas. Lutem por suas mulheres. Lutem por suas casas. E o que Neemias está dizendo é que, querido, lute pela sua família. A igreja pode te cercar de oração, mas o primeiro que precisa estar nessa batalha de oração pela sua casa, pela sua família, é você. Lute, não desista. Vá em frente, persista, por mais difícil que seja todas as coisas, mas lute pela sua família, lute pela sua casa. Querido, nós encontramos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vai dizendo, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor está chamando o seu povo para acordar, sair da zona de conforto e de fato exercer a função dele. Cada crente é um sacerdote diante do Senhor. Cada crente é competente para buscar ao Senhor. Cada crente é competente para ler a palavra de Deus. Cada crente é competente para orar e pedir a intervenção do céu sobre a sua casa. Por isso, querido, nós precisamos de fato lutar pela nossa família. Lutar pela nossa casa. Mas essa luta, irmãos, nós não faremos com estratégias humanas. Ou com politicagem, ou com politiquês. O que nós iremos fazer, irmãos, é através da oração, da obediência, da confiança em Deus, com toda a nossa força, pagar o preço necessário para que a nossa casa esteja nas mãos do nosso Deus. Mas o quarto e último princípio eu gostaria que você guardasse. É que se você verdadeiramente quer lutar pela sua família, é que você precisa vigiar e manter e não perder o foco. Vigiar, manter e não perder o foco daquilo que é importante para a sua vida. O versículo 16, depois o versículo 19 a 23, nos falam justamente isso. Eu gosto muito de uma frase de um pregador batista do século 16 ou 17, se eu não me engano, chamado Charles Edward Spurgeon, disse a data errada, os irmãos me perdoem, mas de fato a frase dele diz assim, não deixe o urgente tomar o lugar daquilo que é prioritário. O prioritário na sua vida é a sua família, querido. O prioritário na sua vida é a comunhão com Deus. O prioritário na sua vida é desenvolver relacionamento com o Senhor, porque disso depende todas as coisas na sua vida. Querido, nós podemos construir qualquer riqueza, mas se não tivermos a família, nada nos sobrará. Nós podemos perder tudo nessa vida, mas se tivermos a nossa família do nosso lado, nós já temos tudo que o mundo não pode nos tirar. Por isso nós precisamos manter o foco naquilo que é importante para nós, naquilo que é prioritário para nós, e por isso nós precisamos mudar. Nós precisamos lutar. Em Tiago 4:7 diz, portanto, submetam-se a Deus e resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Mateus 26:41 diz, vigiem e orem para que não caiam em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, irmãos, o nosso desafio não é baixar a guarda. O nosso desafio, irmãos, nós nos mantermos atentos, mantermos firmes, em foco, para lutar, irmãos, para defender a nossa casa. E se nós verdadeiramente queremos lutar para a nossa casa, em primeiro lugar, ore por ela. Em segundo lugar, confie totalmente no Senhor. Em terceiro lugar, defenda com toda a sua força. Quarto lugar, mantenha o foco, vigie, não perca de vista a sua casa, não perca de vista a sua família, não perca de vista o seu relacionamento com Deus, porque é disso que depende toda a sua vida. Por isso, querido, que o Senhor nos ajude, nesse tempo em que nossas famílias estão em perigo, e contrariando a autora daquele site,
o Open Discovery, eu digo para ela, a família não é a pior coisa nas nossas vidas. A família é a única e melhor coisa que nós podemos ter na nossa casa. Não existe nada melhor. Não existe nenhum arranjo no mundo. Satanás pode tentar fazer o arranjo que ele quiser e dizer que é a família. Mas a família de fato é aquela que Deus instituiu. É aquela que Deus nos deu. É aquela que Deus te deu. E é por essa família que você de fato precisa lutar. Que você precisa guardar. E que você precisa consagrar ao Senhor. Mas eu queria orar com você nesse momento. Mas antes de nós orarmos, eu queria colocar algumas coisas para você pensar. Será que realmente você tem zelado pela sua família? Será que realmente você tem lutado pela sua família? Será que realmente você tem fechado todas as brechas na sua família? E eu queria com essas questões que você colocasse a sua casa agora diante do Senhor. Feche seus olhos. Coloque sua vida diante do Senhor agora. Vamos orar ao Senhor. Pai, graça nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Queremos nesse instante, Deus, colocar as nossas famílias diante do Senhor. Sabemos, ó Deus, que vivemos em tempo em que nossas famílias estão em risco. Mas pedimos ao Senhor, Deus, guarda todos os teus servos. Guarda-os poderosamente, ó Deus. Guarda-os para que eles possam ser libertos. Ajuda os teus servos em todo o tempo, Pai. Abençoa cada família que agora está representada, orando ao Senhor nesse instante. Guarda-os poderosamente, ó Deus, e que eles possam ser abençoados ricamente no Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia e pelo teu poder. Senhor, nos ajude a orar pela nossa casa. Nos ajude, Deus, a confiar irrestritamente no Senhor. Nos ajude, Deus, a lutar com todas as nossas forças pela nossa família. Nos ajude, Deus, a não perder o foco. A entender o que é mais importante para cada um de nós. Fica conosco, Pai. Nos abençoe. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do seu Santo Espírito possam ser com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e que o Senhor vos dê a paz. Que Deus vos abençoe. Nós estamos chegando então assim ao final do nosso culto, e eu tenho um convite para você. Hoje à noite nós temos uma mensagem especial para o Dia das Mães. Já desejou o Feliz Dia das Mães hoje para sua mãe? Que Deus possa abençoar todas as mães. Convide todos os seus amigos, amigas, parentes, vizinhos, colegas, para juntos hoje à noite, às 19 horas, estarmos reunidos mais uma vez no nosso culto online, ao vivo, para cultuarmos ao Senhor, e Deus tem uma palavra poderosa ao seu coração. Que Deus nos abençoe, ide em paz e fiquem todos com Deus.